Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula, né, do nosso curso de SGPD. Na última aula nós continuamos o nosso estudo sobre sistemas de memória, né? Vimos os tipos de memória não voláteis, né? Não voláteis. Então a gente viu o tipo de memória registradores, memória cache, né, os níveis L1 e L2, e memória principal, né. A gente também viu que cada tipo de memória, né, representa um nível na hierarquia de armazenamento ou hierarquia de memória, e cada nível desse, cada tipo de memória desse tem um meio físico de armazenamento diferente, com propriedades físicas de armazenamento diferentes, ou seja, capacidade de armazenamento e o tipo e o tempo de acesso, né, aos dados armazenados nessa memória. Por exemplo, em registradores a gente viu que o tempo de acesso é de aproximadamente 1 nanosegundo. Em memórias cache, o tempo de acesso é em torno de 10 nanosegundos, e na memória principal o tempo de acesso é de 60 nanosegundos, desculpa, pessoal. A gente viu que o tipo meio físico de armazenamento da memória principal, né, seria o que a gente chama de memórias DRAM, que é a Dynamic RAM, né? Na memória cache é o SRAM, tá certo? E temos lá os semicondutores de dióxido de metal na memória, nos registradores. Então, existem meios físicos diferentes e características físicas diferentes do armazenamento, quanto à capacidade e o tempo de acesso. Bom, começamos a estudar também discos magnéticos, né, que é um tipo de memória, né, representando o nível de memória secundária na hierarquia de memória. Falei para vocês, né, que quando eu falo em uma unidade de disco magnético, eu posso estar falando, essa unidade é composta por vários discos, né, onde cada disco, né, é revestido de um material magnetizável, né. Então aqui nessa superfície superior desse primeiro disco aqui dessa minha unidade, ele é revestido de um material magnetizável. Na realidade, em cada disco, as duas superfícies dele, a superior e a inferior, são revestidas desse material, ou seja, eu posso gravar dados e ler dados, acessar dados, né, nessas duas superfícies, né. Para que eu consiga ler os dados ou gravar dados, né, ou seja, acessar dados num disco magnético, é necessário que a unidade coloque os discos para girar, né, até atingir uma velocidade constante de rotação. Tem um atuador, né, um suporte de braço, né, que vai ficar sustentando braços, onde na ponta de cada braço tem um cabeçote de leitura e escrita, e esse braço ele vai se deslocar longitudinalmente sobre a superfície do disco. Ele não encosta no disco, ele fica um pouco acima da superfície, né, mas nunca toca para não danificar a superfície magnetizável, e eu consigo ler os dados então que estão armazenados em diferentes trilhas, né, de cada superfície. Bom, o que é importante ressaltar aqui, que no disco magnético, né, eu tenho partes mecânicas, ou seja, partes para colocar o disco para girar. Eu tenho que ter esse suporte de braço e um mecanismo que faça que esse suporte se desloque ao longo da superfície de cada disco. Então, são essas componentes mecânicas que têm um peso muito forte na performance não tão eficiente do tempo de acesso a dados armazenados em disco magnético. Vimos também, né, que os dados estão armazenados em trilhas concêntricas, né, cada superfície eu tenho as trilhas e elas são armazenadas, né. Como eu disse, eu tenho aqui um suporte de braço, e o braço, na ponta de cada braço eu tenho um cabeçote de leitura que é responsável pelas operações de leitura e escrita
em uma determinada trilha, né? Então cada disco tem duas superfícies, né? Magnetizáveis, tem um motor de rotação e tem uma abstração que a gente chamou de cilindro, né? Que ela representa o quê? Conjunto de trilhas de superfícies diferentes discos de uma mesma unidade, né? E essas trilhas têm que ter o mesmo endereço. Isso é interessante por quê? Porque quando o cabeçote aqui do primeiro braço se posicionar na trilha T, né, da superfície superior do primeiro disco, todos os outros cabeçotes vão estar posicionados na trilha de endereço T nas outras superfícies de discos, né, na mesma unidade. Certo? Então, se eu armazenar dados de um arquivo utilizando essa abstração denominada de cilindro, certo? Porque ela é cilindro porque ela seria a união, por exemplo, de trilhas aqui, então relembra, nos traz a ideia, né, do sólido cilindro, sólido geométrico cilindro. Então, se eu armazenar os dados de um arquivo no mesmo cilindro, significa o quê? Que todos os dados do arquivo, em um determinado instante de tempo, vão ser lidos ao mesmo tempo, porque todos os cabeçotes vão estar posicionados nas trilhas que compõem o cilindro ao mesmo tempo. Vimos também que se a gente olhar na superfície de disco, né, de cima para baixo, a gente observa as trilhas, né? As trilhas são círculos concêntricos, né, de diferentes diâmetros ao longo da superfície do disco, certo? Os dados estão armazenados sobre as trilhas, né? Em cada trilha eu tenho os meus bits 0 e 1 armazenados, né, no disco magnético. Falei para vocês também que é importante que o tipo, a forma de gravação, né, de armazenamento do dado em um disco magnético, ou seja, quando eu falar em armazenamento de dados, eu vou estar sempre falando de quê? De bit 0 e 1. Então, aquele meio físico de armazenamento, ele tem que assumir dois estados possíveis, um para representar o 0 e outro para representar o 1. E no disco magnético, esses dois estados são representados por quê? Pela direção de um campo magnético, né? O campo magnético ele é um vetor, como vocês devem lembrar, dependendo da direção, eu vou estar representando o 0 ou 1. Então, por exemplo, aqui a gente pode assumir que o campo magnético pode assumir duas direções, uma direção orientada à esquerda e uma direção orientada à direita, tá certo? Isso é uma convenção aqui, então isso é só para ilustrar essa ideia. Então aqui, os campos magnéticos orientados à esquerda, eles têm o valor, armazenam o valor 1, tá certo? E se eu tenho um campo magnético com orientação à direita, ele representa o valor 0. Então, e outra coisa para ilustrar aqui também nessa figura é que o cabeçote ele nunca encosta na superfície do disco. Aqui também é interessante, né? Ter a dimensão de quê? De que uma operação de leitura é ler essa orientação do campo magnético e a operação de escrita é alterar essa orientação. Se eu quiser transformar esse bit aqui 0 em 1, eu tenho que alterar essa orientação à direita para uma orientação à esquerda. Então vamos voltar lá para o nosso slide original. Pronto. Então aqui a gente já estava falando das trilhas, né? Vimos como é que os dados são armazenados. Outra coisa importante, né? As trilhas elas são subdivididas em setores, tá certo? Então aqui, se olhar aqui, essa trilha que está em azul aqui, esse setor representado em verde, tá certo? Então esse setor é uma unidade de acesso ao disco magnético, ou seja, eu leio ou escrevo setores do disco, né? Cada setor desse tem um identificador vindo de fábrica, né? Do fabricante lá da unidade de disco magnético. Dependendo da unidade, esse setor
tem uma capacidade diferente de armazenamento. Então, por exemplo, eu posso ter setores de 4.096 bytes, mas posso ter setores com tamanhos maiores, certo? Então, isso aí é uma característica física da unidade de disco. Que também é importante ressaltar, né, o seguinte: na grande maioria das unidades de disco magnético, né, a quantidade armazenada por cada trilha ela é igual ao longo de toda a superfície do disco. Apesar do que, da gente identificar que, por exemplo, essa trilha que está em azul, né, ela tem um comprimento maior, né, do que a última trilha aqui dessa unidade de disco. Ou seja, a princípio, essa trilha em azul, né, ela teria uma capacidade de armazenamento maior do que a trilha mais interna. Mas não é o que ocorre na grande maioria das unidades de disco. Todas as trilhas têm a mesma capacidade, mesmo tamanho de setores, né? A mesma capacidade de armazenamento de bytes. Isso se deve a que fato? É a propriedade física de densidade, tá certo? Ou seja, as trilhas mais internas, elas são mais densas do que as trilhas mais externas. Ou seja, eu consigo armazenar mais bytes, mais bits, né, no fundo, por unidade de comprimento nas trilhas mais internas do que nas trilhas mais externas. Bom, os setores eles estão separados por um espaço não magnetizável, que a gente chama de gap. Esses gaps são importantes para o cabeçote entender que acabou de ler um setor e vai começar a ler um novo setor. E ele, como cada setor tem um identificador, o cabeçote lê o identificador e já sabe qual setor que ele está lendo. Em média, né, pode-se ter unidade disso que do comprimento total da trilha, né, 10% desse comprimento vai representar esses espaços não magnetizáveis, tá certo? Então, de certa forma, é significativo, de certa forma, a perda de espaço de armazenamento em função dessa necessidade do cabeçote saber que terminou de ler um setor e vai começar a ler um novo setor. Bom, então eu falei, né, que cada setor tem um identificador vindo de fábrica. Falamos também do conceito de bloco, né? O que é que está por trás do conceito de bloco? Quando eu vou gravar dados de um mesmo arquivo na unidade de disco, o que é que pode acontecer? Se eu ficar trabalhando, o sistema de arquivo ficar mandando gravar só setores, então os dados do meu arquivo vão estar muito espalhados ao longo da superfície, desse disco, tá certo? E isso é muito ruim na hora da leitura, principalmente. Por quê? Porque quando eu for ler os dados do meu arquivo, o cabeçote tem que ficar se deslocando muito para frente e para trás, né, para localizar os inúmeros setores que contêm dados daquele arquivo. Bom, para evitar essa tendência, esse padrão de muito deslocamento para acessar dados de um mesmo arquivo, os sistemas de arquivo eles implementam uma abstração que se chama bloco, né? Onde um bloco nada mais é do que um conjunto de setores contíguos, tá certo? Então vamos supor, se a minha o meu sistema de arquivo trabalha com blocos de tamanho de 3 setores, então toda vida que ele for armazenar dados de um mesmo arquivo, o que é que ele vai fazer? Ao invés dele armazenar dados de cada setor, ele junta os dados de 3 setores, referente a 3 setores para o arquivo, né? Que aquilo é um bloco, então ele manda armazenar um bloco do arquivo. Então, para o sistema de arquivo, os dados do mesmo arquivo estão espalhados por blocos ao longo da superfície do disco, tá certo? Aí cheguei até a comentar para vocês que essa é o principal objetivo daquela ferramenta lá do Windows, né, que é o defragmentador, que é o quê? Pegar para cada arquivo e tentar colocar os blocos que compõem aquele arquivo em uma mesma trilha ou trilhas vizinhas ou também compondo um cilindro, tá certo? Não deixar os blocos espalhados nas diferentes superfícies dos diferentes discos. Então essa é a ideia do conceito de bloco.
Falamos também que cada unidade de disco é composta por uma controladora de disco, tá certo? Onde essa controladora de disco nada mais é do que um processador que é capaz de selecionar a superfície, né, de onde vão ser lidos os dados, lidos ou gravados, vão ser acessados os dados, tá certo? Então, a controladora vai identificar, eu quero acessar o nome do empregado do arquivo, o nome do empregado com matrícula 10 no arquivo empregado. Então, a controladora tem que saber em que disco e que superfície daquele disco o dado vai estar armazenado, então ela faz essa seleção. Ela vai controlar também o atuador para posicionar o cabeçote na trilha, né, onde o dado está armazenado, certo? E também selecionar quais setores aquele dado vai ser lido, certo? Então, essa é a ideia da controladora de disco. E ela também é responsável, então, pelo quê? Pela transferência de bits do setor para a memória principal, no caso de uma operação de leitura, ou de memória principal para o setor, no caso de uma operação de leitura. Então ela é responsável por essa transferência de bits. E ela mantém também uma área de buffer, né, que seria uma área de memória principal, onde ela armazena o máximo de operações de escrita possíveis, ao invés de ficar, sempre que receber uma operação de escrita, a controladora, ela ao invés de escrever imediatamente no disco, ela armazena nessa área de buffer e periodicamente ela descarrega todas essas operações ao mesmo tempo. Então, com isso, eu consigo otimizar meu tempo de acesso a disco, porque eu descarrego todas as operações em um determinado momento. Então aqui eu tenho uma figura que ilustra a ideia da controladora do disco, tá certo? Então ela, que é esse processador aqui não é o processador da controladora, mas o processador da minha máquina, né? Você pode ter vários processadores, então imagine como sendo uma máquina com vários processadores. Tem a memória principal. Então a controladora de disco é que é responsável pelo quê? Por gerenciar, né, o acesso físico aos dados armazenado nas unidades de disco magnético da minha instalação. Na realidade, existe uma controladora para cada unidade. Como cada unidade tem vários discos, então é que essa figura aqui está representando. Bom, e aí eu cheguei a comentar com vocês que existe a métrica de latência de disco, né, que é uma métrica que vai medir a performance de acesso a dados em unidades de disco. Bom, então como é que a gente pode definir o que seria essa latência, né, de disco? Seria o intervalo de tempo, né, entre o movimento do comando de acesso ao disco, né? Então, desculpa, seria o momento, né, o intervalo de tempo entre o momento do comando de acesso ao disco, né, que esse comando é disparado, e que ele é completado. Então, o que é a latência? Eu disparo uma operação de leitura, então a minha latência vai começar a partir de que eu submeti essa operação de leitura lá para a controladora, e vai durar até quando esse intervalo de tempo? Até quando o dado chegar na minha memória principal, que é para onde ele está indo quando o dado é acessado em disco. Certo? Então, esse é o meu conceito de latência de disco, ou seja, o intervalo de tempo entre o momento do comando para acessar o disco, né, e o momento em que esse comando é totalmente completado, ou seja, os dados é transferido para a memória principal. Bom, então, essa latência de disco, né, ela é composta de vários componentes, né. O primeiro deles é o que a gente chama de tempo de procura. Esse tempo de procura, ele seria o tempo para posicionar o cabeçote, né, de leitura e escrita na trilha apropriada. Então, na latência total do disco, né, então eu vou medir o tempo entre o comando, a partir do momento que o comando é submetido, é disparado, né, até ele ser completado. Então, dentro desse intervalo, ele é composto de vários subintervalos. O primeiro dele é esse tempo de procura, que é o tempo para
posicionar o cabeçote na trilha correta para acessar o dado, ou seja, qual é a trilha que contém o dado que eu quero acessar. Bom, esse tempo de procura, por sua vez, ele é composto de 3 outros tempos, né? Que é o tempo, na realidade 4 outros tempos, né? Que é o tempo de aceleração, ou seja, a partir do momento que eu vou acessar um dado, o meu cabeçote ele tem que se deslocar, né, até a trilha correta. Então, para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o braço ser acelerado até atingir uma determinada velocidade, e quando atingir essa velocidade, tá certo? Eu tenho tempo, né, esse intervalo de tempo de aceleração. Ele está velocidade zero, o braço, que ele está parado, começa a acelerar o braço até atingir uma determinada velocidade constante, tá certo? Então, esse tempo de aceleração, desculpa, essa aceleração do braço, né, dependendo da unidade de disco, ela pode ser muito potente. Então tem unidade de disco que essa aceleração pode chegar até 550 vezes a aceleração da gravidade, só para vocês terem uma ideia, tá certo? Depois que o braço então é acelerado, ele atinge uma determinada velocidade, que é o que a gente vai chamar de tempo de viagem, tá certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que considerar, acelerei, atingi a minha velocidade de cruzeiro. Depois que eu atingo a velocidade de cruzeiro, né, que é a velocidade constante que o cabeçote vai se deslocar até a trilha que ele quer se posicionar. Então, esse tempo que a aceleração atinge a velocidade de cruzeiro até chegar à trilha correta é o tempo de viagem, né? Então, então essa ideia que eu falei há pouco. Depois que o cabeçote, então acelerei o cabeçote, ele entra na velocidade de cruzeiro e tem um tempo de viagem até chegar à trilha correta. Só que antes de chegar na trilha correta, ele tem o quê? Que desacelerar. Eu tenho que desacelerar o braço, tá certo? Então, próximo a chegar à trilha que ele vai se posicionar, tem um processo de desaceleração, tá certo? Depois que ela chega próxima à trilha correta, tá certo? Eu tenho o que? O tempo de posicionamento, ou seja, o meu cabeçote, ele começa, no momento ele começa a desacelerar, chega próximo à trilha que ele quer, que esse é o tempo de desaceleração, e quando ele chega próximo a essa trilha, aí vai ter o tempo para ele posicionar realmente na trilha correta. Certo? Então essa é a ideia dos 4 tempos que compõem o tempo de procura da trilha. Então é o tempo tempo de aceleração do cabeçote, o tempo depois que o cabeçote atinge a velocidade de cruzeiro até ele chegar próximo à trilha, que é o tempo de viagem, o tempo de deslocamento. Depois eu tenho o tempo de desaceleração. Depois que o cabeçote se desacelera, eu tenho o tempo de posicionamento na trilha correta, né? Então, só para vocês terem uma ideia de quanto esse tempo de viagem ele é de deslocamento, né? Ele é dominante, né, na busca da trilha correta, né? Então, se eu for localizar uma trilha que está muito distante da trilha inicial, tá certo? Então, o meu tempo o seek time, meu tempo de busca, né, ele vai crescer assintoticamente, tá certo? Então, esse tempo realmente ele é muito significativo. Isso aqui também dá a dimensão de quê? De que a memória em disco do tipo disco magnético, né, ela é uma memória com método de acesso sequencial. Por quê? Porque o tempo de acesso, então aqui meu eixo X aqui é o tempo, meu eixo Y, desculpa, é o meu tempo de acesso, tá certo? E meu eixo X aqui é a posição da trilha na superfície do disco. Então, o meu tempo de acesso depende de quê? Do posicionamento do dado na superfície de armazenamento do disco magnético. Então,
Se a trilha é a primeira, eu tenho um tempo t, tá certo? Quando eu chegar na última trilha, né, eu posso ter o quê? Um tempo bem maior do que o tempo t, tá certo? Aqui está errado, aqui deve ser 3 elevado a t menos 20t. Depois eu vou fazer uma correção aqui, que é assintótica. Assim. Bom, então, além do meu tempo de procura, né, para encontrar a trilha correta, que a gente viu que a gente perde muito tempo nisso, né, eu vou ter também o tempo de latência rotacional. O que é que seria isso? Bom, na hora que o cabeçote posiciona na trilha correta, o que é que seria o pior caso para acessar o dado, já que eu estou na trilha correta? O setor que eu queria acessar acabou de passar por debaixo do cabeçote. E aí eu tenho que esperar o quê? Uma volta completa do disco até que aquele setor desejado passe de novo debaixo do cabeçote. Tá certo? Bom, na métrica de latência de disco, a gente considera o quê? Em média, o tempo para se dar meia volta, né? Porque ele dá uma volta inteira, é o pior caso. O melhor caso, ele está acabando de chegar, então se considera em média uma meia volta, né, do disco para localizar o setor correto, tá certo? Então, esse tempo de latência rotacional, né, se eu considerar que a velocidade rotacional da minha unidade de disco é R, né, que seja R rotações por segundo, tá certo? Então, o meu tempo de latência rotacional é 2R elevado a menos 1. Isso aqui é fácil de identificar, pessoal, pelo seguinte, é só uma regrinha de 3. Se eu tenho uma velocidade rotacional da minha unidade de R rotações por segundo, significa que em cada segundo o meu disco girou R vezes. Ele passa debaixo do meu cabeçote R vezes, tá certo? E o tempo de latência rotacional é o quê? É o tempo, é T, né, que eu estou chamando aqui de RL, então é uma regra de 3. Um segundo tem um R voltas, né? E aí eu quero calcular o RL, que é meia volta, um meio, tá certo? Então a regrinha de 3, aí eu encontro essa fórmula aqui, 2R elevado a menos 1. Bom, eu tenho que considerar também o tempo de transferência, né? Ou seja, o tempo de transferir dados do setor para o cabeçote ou do cabeçote para o setor, né? Que eu já comentei que uma é a operação de leitura, o outro é a operação de escrita. Então, esse tempo de transferência, tá certo? Eu posso calcular da seguinte forma, que eu estou chamando aqui, ó, o tempo de transferência, TT, né? Então é o tempo que eu vou levar para transferir dados do cabeçote para o setor, do setor para o cabeçote. Então, esse tempo de transferência, como é que eu posso calcular, computar? Bom, vamos supor que cada trilha da minha unidade de disco tem uma capacidade de T bytes, tá certo? Então, eu comentei com vocês que toda trilha tem a mesma capacidade, né? O que varia entre elas é a densidade, mas a capacidade em tamanho de bytes é a mesma. Então, vamos supor que cada trilha tem T bytes, tá certo? E que cada setor, né, ele tem a capacidade S bytes. Então, cada trilha tem T bytes e cada setor tem S bytes. Então, qual é o meu tempo de transferência? Então, mais uma vez, eu consigo aqui usar uma regra de 3 para chegar a essa fórmula aqui. Qual é a ideia? Bom, se eu tenho o meu disco com com velocidade rotacional de R rotações por segundo, significa o quê? Que em um segundo, quantos bytes são lidos, né? Então, em um segundo, o cabeçote lê a mesma trilha R vezes. Por quê? Porque é a velocidade rotacional do disco. Em cada segundo, o disco gira R vezes. Então, eu consigo em um segundo ler o quê? T bytes. R vezes T bytes. Desculpa. R vezes T bytes. Por quê?
T é o tamanho, é a quantidade, a capacidade de cada trilha, só que essa trilha passa R vezes debaixo do cabeçote, então estou lendo o quê? A quantidade T, R vezes, então é R vezes T. Então isso em 1 segundo. E qual é o tempo de transferência? Né? Então é o meu TT, que seria o tempo de quê? De ler S bytes. Então faço uma regrinha de 3 e chego aqui nessa fórmula, onde o tempo de transferência é o quê? S vezes RT elevado a menos 1. Tá certo? Bom, e aí o que seria a minha latência de disco? Né? Seria o somatório de quê? Do tempo de busca, encontrar a trilha correta, o tempo de latência rotacional, mais o tempo de transferência de dados do setor cabeçote e vice-versa. Tá certo? Então vocês veem que o tempo necessário para se acessar dados na unidade de disco ele é considerável, tá certo? ST não existe nenhuma fórmula para você definir isso. Por quê? Porque ele vai depender do tempo de aceleração, né? Ele vai depender da velocidade de cruzeiro e vai depender do tempo de desaceleração e o tempo lá de posicionamento. Então isso depende de fabricante para fabricante, mesmo dentro de fabricante de unidade para unidade. Essa propriedade física aqui, geralmente ela é fornecida pelo fabricante de HD. Bom, mas mesmo considerando esses três componentes aqui da latência rotacional, esses três tipos diferentes de tempo da latência rotacional, ainda tem um que a gente não considerou, que é o que? Suponha, no pior caso, que quando eu vou acessar um determinado disco, né, a minha unidade de disco está parada. Se ela está parada, o disco não precisa ficar girando. Bom, se o disco não precisa ficar girando, se eu for acessar o dado, eu teria que computar um tempo de quebra da inércia que representaria o quê? O tempo que eu vou começar a colocar o disco para girar até ele chegar a uma velocidade, a velocidade de rotação dele. Seria, por exemplo, se a velocidade rotacional é R, então esse tempo seria o quê? Da velocidade, o tempo que ele leva para sair da velocidade 0 rotações por segundo até chegar R rotações por segundo. Então não considerei não se considera esse tempo na latência de disco, tá certo? Mas isso é só para mostrar para vocês o quanto o acesso a disco ele é custoso, né, do ponto de vista computacional, né, de tempo de acesso na prática, né, no mundo real. Outra coisa aqui interessante, vocês veem o seguinte, que o tempo de transferência, tá certo? Ele depende muito do tempo de latência rotacional. Quanto maior a minha, não é latência rotacional, é a velocidade de rotação, né? A velocidade rotacional do disco. Quanto maior a minha velocidade rotacional, menor é o tempo de transferência, tá certo? Então, se uma unidade de disco tem 5.200 rotações por segundo, a outra tem 8.400 rotações por segundo, a que tem 8.400 rotações por segundo, é mais eficiente, ou seja, o tempo de acesso dela é menor do que a que tem 5.400. Tá certo? Vamos lá. Então, para vocês praticarem um pouco desses conceitos que a gente comentou até agora, tá certo? Façam essas duas atividades aqui, tá certo? Que no encontro semanal da semana seguinte, né, a gente pode discutir sobre essas atividades aí. Então seria o encontro semanal do dia 26 de maio, tá certo? Então não é obrigatório, faz quem quer, mas recomendo para ficar claro a ideia, né, do que a gente falou até agora de disco, tá certo? E aí tem aqui uma atividade interessante, tá certo? Que seria essa última aqui, né? Que eu quero que vocês encontrem o tempo que a unidade de disco leva, né? Para que o cabeçote ele chegue, né,
uma trilha, uma determinada trilha N, tá certo? Então isso aqui é interessante, essa atividade, né, que vocês vão chegar a esse número aqui. Então quero que vocês calculem a capacidade do disco, né, e o tempo máximo de busca pela trilha correta, tá certo? Então seriam essas duas atividades considerando essas propriedades aqui do disco. Bom, então a gente viu que o acesso a disco pode ser um grande gargalo no que diz respeito à performance de qualquer aplicação, a qualquer aplicativo que consome dados que estão armazenados em memória secundária, certo? Então, para se tentar minimizar esse problema, né, esse gargalo, né, se pensou num mecanismo que se denominou de rate, né? Então, o que é que está por trás desse mecanismo de rate? Bom, está claro para todo mundo, é bem intuitivo, né, que quando eu tenho redundância de dados, né, o que é que eu tenho? Eu tenho uma maior confiabilidade dos dados que eu tenho armazenado. Por quê? Se eu tenho redundância, eu tenho repetição de dados armazenados. Se eu perder algum dado e eu tiver uma réplica daquele dado, então eu consigo recuperar rapidamente o dado que eu quero. Então, quando eu trabalho com o conceito de redundância, né, eu posso aumentar o tempo médio de perda de dados. Ou seja, ao invés do meu tempo médio de perder os dados de uma unidade de disco, seja, sei lá, 100 dias, com a redundância eu posso aumentar isso para 1000 dias. Bom, dado redundante, né, se tiver claro para alguém, é aquele dado que eu fico armazenando, mesmo que ele não seja necessário para o dia a dia das minhas aplicações. Mas na hora que eu precisar recuperar algum dado, como eu tinha mantido ele em redundância, né, que seria, por exemplo, uma réplica dele, eu consigo recuperar esse dado. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, espelhamento de disco, né, que eu tenho, para cada disco eu tenho uma réplica daquele disco, eu tenho um espelho daquele disco. Caso um disco falhe, tá certo? Os dados podem ser acessados no disco espelho, tá certo? E eu só vou ter perda total de dados com a ideia de espelhamento de disco se eu perder o disco e o espelho dele, ou seja, o disco e a réplica dele. Que, por exemplo, eu perder disco e espelho, a probabilidade é bem menor do que eu perder só o disco, tá certo? Então, se eu tiver só o disco. Então, essa é a ideia de se trabalhar com redundância. E se pensou o seguinte, ó, eu tenho essa propriedade da redundância e tenho a seguinte propriedade de distribuição de dados, tá certo? Que seria o quê? Eu garantir o acesso paralelo aos dados distribuídos em várias unidades de disco, tá certo? Para o quê? Diminuir o tempo de acesso aos dados que eu quero. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de N discos, tá certo? Eu posso ter um acesso paralelo através acesso paralelo aos diversos discos através da distribuição paralela de dados, né, nos múltiplos discos, e com isso eu aumentar o que é a taxa de transferência de dados. Se eu tenho os dados de uma mesma tabela armazenados em discos diferentes, cada porção da tabela está em disco diferente, se eu quiser acessar a tabela toda, eu vou acessar muito mais rápido se eu estou com a distribuição paralela, porque eu vou acessar os vários discos ao mesmo tempo e acesso todos os dados da tabela, do que se eu acessar em um único disco. Certo? Então essa é a ideia da distribuição. Existem, né, duas estratégias de distribuição quando a gente está trabalhando com o mecanismo de rate. Tá certo? Então uma estratégia é a distribuição paralela de bits, que a ideia é distribuir os bits de um byte em diferentes discos. Né? Por exemplo, se eu tenho 8 discos disponíveis para mim, então eu posso distribuir os 8 bits de um mesmo byte nas diferentes unidades de disco, 8 unidades de disco, cada bit em uma unidade de disco, tá certo? Se eu só tiver 4 unidades de disco, o que é que eu posso fazer? Os bits, né, com endereço, desculpa pessoal, então os bits com endereço I, 4i vão estar armazenados no mesmo disco I, tá certo? Já que se eu tenho 8
discos, né, cada bit I fica armazenado no disco I. Então essa é a ideia da distribuição paralela de bits. E a outra estratégia de distribuição existente no mecanismo de RAID é a distribuição paralela de blocos, ou seja, os blocos de um mesmo arquivo vão estar distribuídos em diferentes unidades de disco. Então eu posso, por exemplo, ter uma política de alocação de blocos de um arquivo com a seguinte regra: o bloco I ele vai ser adicionado, né, alocado, né, cada bloco I vai ser alocado no quê? Na operação I mod N mais 1, onde N é o quê? A quantidade de disco que eu tenho. Então I mod N é o resto da divisão inteira, e somo mais 1, tá certo? Desse resto da divisão inteira, que aí eu tenho uma política de alocação de blocos em diferentes discos, né? Onde N é a quantidade de discos disponíveis que eu tenho. Bom, então, pessoal, tenho as vantagens de trabalhar com redundância. Tenho as vantagens de trabalhar com distribuição. Então, redundância aumenta a confiabilidade, distribuição aumenta a performance. Então, por que eu não posso criar um mecanismo que ali essas duas propriedades, né? A propriedade de confiabilidade e a propriedade de distribuição. E aí foi que se pensou no mecanismo de RAID, né? Bom, RAID, pessoal, é um acrônimo para Redundant. Os autores, né, da proposta, eles consideraram Redundant Array of Inexpensive Disks, né? Então era um array de discos redundantes baratos. Hoje em dia esse I eles chamam de independent, né? Mas a ideia é a mesma. Então a ideia é o seguinte: eu combinar diferentes graus de distribuição de dados e de redundância, tá certo? Então essa combinação de graus diferentes de distribuição e de redundância é que vai me dar diferentes níveis de RAID, né? Então essa é a ideia. Bom, qual é a intuição que está por trás da ideia do mecanismo de RAID? Para qualquer aplicação que acessar um mecanismo de RAID, ela vai ver um único disco lógico, tá certo? Bom, só que esses discos lógicos, na realidade, ele está fatiado em vários discos físicos, tá certo? Então essa propriedade de fatiamento aqui do mecanismo de RAID nada mais é do que o seguinte: eu tenho a concatenação de múltiplas unidades de discos físicos, tá certo? Em uma única unidade de armazenamento lógico. Todo mundo que acessa o mecanismo de RAID vê um único disco, mas fisicamente aquele disco lógico, né, ele não existe, então é uma abstração que o mecanismo de RAID cria, né, para quem está acessando os discos da minha empresa, que estão sendo controlados pelo mecanismo de RAID. Então aquele disco lógico, na realidade, está fisicamente armazenado em diferentes discos, certo? Então essa é a ideia do fatiamento quando eu estou falando de mecanismo de RAID. Bom, e aí eu começo a falar dos diferentes níveis de RAID. No nível 0, o que é que eu tenho? Eu tenho uma organização de disco com distribuição paralela de blocos. Então no nível 0, a distribuição de dados, né, onde a estratégia de distribuição utilizada é a distribuição de blocos, né? Os blocos de um mesmo arquivo vão estar armazenados em diferentes unidades de disco, tá certo? E no nível 0 ele não tem redundância, tá certo? Então no nível 0 eu só tenho distribuição. O que é que significa isso? No nível 0 eu só estou preocupado com performance. Eu não estou preocupado em ficar armazenando redundância por questão de confiabilidade. Por que isso? Porque se eu quero só me preocupar com performance, quando eu armazeno um dado redundante, né, eu vou perder tempo armazenando um dado redundante. E para certas aplicações isso não é interessante. Por quê? Porque eu tenho uma unidade de disco muito confiáveis e eu estou mais preocupado com garantir uma alta performance das minhas aplicações. Tá certo? Bom, então como é que é a distribuição? Então vamos imaginar que eu tenho aqui um arquivo A composto de 4 blocos, né? E tenho 4 discos disponíveis, né, na minha instalação para implementar o RAID nível 0. Então a ideia é que cada bloco do meu arquivo seja armazenado
em um disco diferente. Então aqui eu tenho o bloco 0, tá certo? Aplico lá a regra de... desculpa, o bloco 1, né? Aplico lá um mod 4, que é esse aqui, né? Ele vem aqui para desculpa, aqui é bloco 0 mesmo. Ele vem para o disco 1, tá certo? Depois eu tenho aqui o bloco 1 do arquivo, o segundo bloco, né? Aplico lá aquela regra de alocação e encontro que ele deve ser armazenado no disco 2. E assim por diante. Então, cada bloco aqui do meu arquivo foi alocado em uma unidade de disco diferente. Tá certo? Bom, essa é a ideia do nível 0. Vamos lá. Existe também o nível 1. Só que o nível 1 que eu vou falar aqui agora, né, tem uma diferença do que se vende nos mecanismos de rate atualmente. Por quê? Porque essa proposta aqui do nível 1 foi a proposta originalmente pelos autores da ideia de rate, né? Mas eu vou fazer a diferenciação para vocês. Bom, então na proposta original o rate 1, nível 1 tem o quê? Distribuição de blocos, como no nível 0, ou seja, eu estou preocupado com performance, mas também tenho aqui agora a redundância, implementada através de quê? Replicação. Ou seja, eu vou distribuir os blocos do meu arquivo em diferentes unidades de disco, só que cada unidade de disco, então aqui eu tenho o disco D1, então no RAID 0 eu tinha aquele arquivo com 4 blocos, e eles estavam armazenados nesses 4 diferentes unidades de disco, D1, D2, D3, D4. Como eu estou implementando o nível 1, toda vez que eu armazenar um dado em D1, eu armazeno também o que? Na réplica dele, no espelho dele, que é esse R1, réplica 1, que é a réplica de quem? Desse disco D1. Tá certo? Bom, esse nível 1 que eu estou falando aqui para vocês é o que equivale ao que existe no mercado atualmente, ao que eles chamam de nível 1.0. Não é nível 10, é nível 1.0. Então esse nível 1.0 seria o quê? Os produtos que estão colocados no mercado, os produtos de RAID, o nível 0 eu tenho distribuição, mas não tenho redundância. No nível 1 do pessoal dos mecanismos de RAID, né, atuais, eu tenho o nível 1 onde eu só tenho redundância, não tenho a distribuição, tá certo? Essa redundância é replicação. E o nível 0 faz o quê? Ele tem a distribuição do nível 0 e a redundância do nível 1. Por isso que ele diz que é o nível 1.0, que ele tem tanto a distribuição como a redundância. Mas na proposta original, o nível 1 ele já tem tanto a distribuição de blocos, né, e a redundância baseada em quê? Em espelhamento de disco, tá certo? Eu comentei agora há pouco que quando eu gravo, armazeno informação, dado redundante, eu perco um pouco em performance. Por quê? Imagina o seguinte, uma operação de escrita aqui em D2, né, implica o quê? Em duas operações físicas no meu mecanismo de RAID. O dado que vai ser armazenado em D2 e o dado que vai ser armazenado na réplica dele, tá certo? Então se eu quero garantir, eu quero ter aplicações de alta performance e ter unidades de disco muito confiáveis, eu vou esquecer de ter essa operação extra de escrita aqui no meu espelhamento. Eu trabalho só com a distribuição aqui nessas minhas unidades de disco, tá certo? Mas se eu quero combinar confiabilidade com performance, aí eu posso trabalhar com nível 1, que é a proposta original, né? Ou 1.0, que é o que existe agora no mercado. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado clara essa diferenciação do nível 1 do que eu estou falando aqui com esse nível 1.0 do que existe no mercado. Mas qualquer dúvida é só a gente pode discutir no nosso encontro semanal. Bom, então esses níveis é o 0, 1 ou 0 e 1.0, 0, 1 e 1.0, eles estão implementados. Esses 3 níveis estão implementados. Eu vou falar agora de 3 níveis que não tem implementação, porque na prática a performance deles não é muito boa, tá certo? Bom, a primeira delas é esse RAID nível 0. Como é que começa
o problema aqui com o nível 0? É o seguinte, a distribuição é a distribuição baseada em bytes, ou seja, eu vou distribuir os bits de um mesmo byte em várias unidades disso. Então você já imagina assim, como é que eu vou reconstruir um determinado byte, lendo várias unidades disso. Ah, mas acessar, vai ser um acesso em paralelo, mas tem um tempo, um custo adicional para que eu consiga acessar os mesmos bits de um byte, tá certo? Bom, aqui então tem uma distribuição só que baseada em bits de um byte, né? E tem uma redundância também, só que a redundância aqui é através do conceito de bits de correção. Bom, eu acho que todos vocês conhecem o conceito de, por exemplo, bit de paridade, né? Então, bit de paridade é um bit de correção. Como é que funciona o bit de paridade? Por exemplo, eu vou armazenar um byte que tem 8 bits, tá certo? Se eu armazenar com um byte, né, os 8 bits daquele byte, um bit que eu chamo de paridade, que tem o seguinte semântica, né? Bom, a paridade do byte vai ser 0 se o número de bits com valor 1 é par, tá certo? Então a gente diz que esse byte tem a paridade 0, né, que é a paridade par. E o bit de paridade vai ter valor 1 se o número de bits com valor 1 é ímpar, né, que é a paridade 1 ou paridade ímpar, tá certo? Bom, para que serve isso? Bom, se eu armazenei lá um byte e a minha paridade é 0, tá certo? Eu sei o quê? Que a quantidade de bits 1 é par. Se eu perder um bit daquele byte, eu consigo recuperar aquele bit através da paridade, tá certo? Então, essa é a ideia do bit de paridade. Aí fica com um desafio para vocês também, para a gente discutir no encontro semanal do dia 26, como é que eu posso, qual é a operação que eu posso utilizar para computar a paridade. Naturalmente, o computador não vai contar quantos bits 0 eu tenho aqui nesse byte, né? Quantos bits 1 eu tenho aqui nesse byte. Né? Então, existe uma operação, né? Uma operação lógica que a gente utiliza para computar a paridade, tá certo? Bom, por que eu estou falando de paridade? Que o bit de paridade é um tipo de bit de correção, só que o nível 2 ele precisa de mais de um bit de correção. Né? Eu não posso trabalhar só com bit de paridade, eu preciso trabalhar com vários bits de correção, certo? Então, existe um código de correção que é denominado código de Hoffman, tá certo? Que ele precisa, para que se eu perder um ou mais bits de um mesmo byte, né? Então, quanto mais confiabilidade eu quiser ter, mais bits de correção eu preciso ter para recuperar os bits perdidos, tá certo? Bom, então a ideia é eu implementar esse código de correção de erros. Então, por exemplo, se eu tenho, então aqui eu tenho o RAID no nível 2, então aqui eu tenho um byte A, byte B, C e D. Então observem que eu tenho 4 unidades de disco disponíveis para implementar o mecanismo de RAID nível 2, tá certo? Cada par de bits aqui do byte A vão ser armazenados em uma determinada unidade de disco. Então aqui, ó, o A0, par A0 vai estar aqui nesse primeiro disco, né? O A1 vai estar nesse segundo disco, né? O A2 no terceiro disco e o A3 no quarto disco. Tá certo? Desculpa. A0, A1, A2, A3. Tá certo? Assim por diante, tá certo? A mesma coisa, por exemplo, o byte C. Como eu tenho aqui 4 unidades de disco, então cada par de bits de cada byte estão na mesma unidade de disco. Se eu perder uma unidade de disco dessa, eu perco 2 bits. Então, se eu perder 2 bits de um byte para que eu consiga recuperar esse byte, eu preciso de 3 bits de correção, onde cada bit de correção fica o quê? Em 3 unidades de disco. Tá certo? Aí observem agora o seguinte: se eu quero armazenar um único byte, né, no meu mecanismo de RAID, né?
considerando que eu tenho essa configuração de 4 discos para armazenar dados, e nesse caso preciso de 3 discos para armazenar os bits de correção. Então, uma única operação de escrita sobre o disco lógico, né, que é o disco lógico, seria a concatenação desses todos esses discos aqui, tá certo? Os de dados e dos bits de correção. Para uma única operação, né, eu quero gravar o byte A. Então, essa única operação de escrita sobre o disco lógico vai representar o quê? 7 operações de escrita. Para cada disco de dados, eu vou ter uma operação de escrita para armazenar par de bits, desculpa, e tenho que armazenar 3 bits de correção, cada bit em um disco diferente, tá certo? Então, na hora de gravar dados no meu Mechanical Radio, eu já tenho um impacto muito grande, né, em negativo na performance, né, do meu sistema, e na hora de reconstruir, por exemplo, o byte A, eu preciso acessar o quê? Vamos supor que eu perdi a segunda unidade de disco, né? Para eu recuperar esse byte aqui, eu tenho que ler essa primeira unidade, a terceira unidade, a quarta unidade e as 3 unidades de bit de correção. Então, o tempo de recuperação aqui também é altíssimo. Então, é por esse motivo, né, por esses motivos, é que esse nível 2 não é implementado, certo? Bom, o nível 3 ele é muito semelhante ao nível 2. Vai ter uma única diferença, tá certo? Que é o seguinte. Aqui eu estou dizendo que cada par de bits do byte A está armazenado em uma determinada unidade de disco. Então, que o A0 está nessa primeira unidade de disco. Esse par de bits está armazenado no mesmo setor, tá certo? Dentro dessa unidade de disco. Quando eu for para o RAID nível 3, tá certo? Então aqui, ó, estão todos armazenados no mesmo setor. Quando eu for para o nível 3, o que é que o nível 3 vai fazer? Ao invés de eles armazenar, no nível 3, ao invés de armazenar um par de bits de um determinado byte no mesmo setor, ele vai armazenar em setores diferentes. Por que isso? Porque quando eu gravo, desculpa pessoal, quando eu gravo dados no setor, a própria controladora de disco tem um bit de paridade por setor, tá certo? Então, quando eu faço com que o par de bits de um mesmo byte sejam armazenados em setores diferentes da mesma unidade, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a quantidade de bits de correção do meu RAID nível 3. Então, essa é a única vantagem, né, que eu tenho no RAID nível 3 com relação ao nível 2. Primeiro, eu diminuo a quantidade de escritas nos discos físicos, porque eu estou diminuindo a quantidade de bits de correção, tá certo? Mas, em compensação, par de bits do mesmo byte, ao invés de ser gravado no mesmo setor, eu tenho que esperar para gravar em setores diferentes, então tem uma perda de tempo aí. E o tempo de reconstrução também é de complexidade altíssima, complexidade computacional altíssima, tá certo? Bom, então, depois se pensou no RAID nível 4, que a ideia é o seguinte, bom, eu vou ter agora distribuição por blocos, ou seja, os blocos de um mesmo arquivo vão estar armazenados em discos diferentes, tá certo? E vou ter a redundância implementada através de blocos de paridade, né? Bom, então quando se pensou no nível 4, pensou o seguinte, bom, quando eu tenho nível 1.0, vamos ficar chamando nível 1.0, que eu tenho lá a distribuição baseada em blocos, né, de arquivos, e tenho a redundância, que é a replicação, espelhamento de disco. Bom, então esse nível 1.0 ele é muito caro, por quê? Porque se eu tenho, quero disponibilizar, vamos supor, 10 discos, então 10 unidades de disco ao todo, para o meu RAID nível 1.0. Então vou precisar de 5 discos só para dados e de 5 discos para os espelhos. Bom, então eu quero diminuir a quantidade de disco que eu preciso para armazenar o dado redundante para recuperar os dados caso uma unidade falhe. Então, quando se pensou no nível 4, né, se pensou o seguinte, então aqui o arquivo A, né, os blocos do arquivo A estão aqui nesses 4 discos diferentes. Os discos que tem os blocos com endereço 0 até os discos que tem os endereços 3, tá certo? Então aqui, quando eu quero ler todos os dados do arquivo A,
né, eu leio aqui essas 4 unidades de disco ao mesmo tempo, tá certo? Bom, e como é que eu gravo a redundância? Eu vou ter aqui uma paridade para cada bloco de cada arquivo. Eu tenho um disco onde eu armazeno a paridade, né, de cada bloco do arquivo. Então, quando eu gravar o bloco A0 aqui nesse primeiro disco, eu vou ter uma paridade para esse bloco A0. Quando eu for gravar o bloco A1, eu vou ter uma paridade para o bloco A1. Quando eu for gravar o bloco A2, vou ter uma paridade para o A2. E assim por diante. Tá certo? Então aqui, quando eu for executar uma operação de escrita de um determinado bloco, o que é que acontece? Eu vou escrever um dado no bloco C2, tá certo? Então, essa operação para aplicação sobre um disco lógico, então fisicamente eu vou ter quantas operações? Uma operação para gravar aqui no bloco C2, que está nesse disco, o disco 2, né? E uma operação para gravar o que é a paridade de C2, aqui no disco de paridade. Então, já não trabalho mais com espelhamento, diminuo a quantidade de disco para garantir a confiabilidade, tá certo? E mantenho as duas operações de escrita, duas operações físicas de escrita para cada operação de escrita sobre o disco lógico, tá certo? Então, isso já é uma grande vantagem quando eu falo do mecanismo, quando comparo, por exemplo, com o mecanismo 1.0, tá certo? Bom, então essa já era uma grande vantagem para o nível 4. Só que se pensou também da seguinte forma: bom, se eu for trabalhar com a ideia de um disco de paridade dos blocos, há uma tendência muito grande desse disco ficar subutilizado, porque ele está armazenando só a paridade dos blocos e eu posso não estar precisando de tanto espaço como está sendo, como seria a capacidade, que seria a capacidade desse disco, tá certo? De paridade. Então se pensou o seguinte: então aqui eu estou a recuperação, mas quando eu falar do 5, o 4 também vai ficar claro. Só estou querendo que passe o slide aqui. Às vezes trava. Bom, então enquanto não está passando, então a ideia de recuperação aqui do nível 4 seria o quê? Se eu perder um disco, eu vou usar o quê? Os discos, os outros discos, então eu perdi o disco com o endereço 2, então eu vou usar os outros discos de dados para recuperar o bloco que eu perdi de cada arquivo, mais o quê? O disco lá de paridade de cada bloco que eu perdi, que na realidade se eu perdi, por exemplo, o disco com endereço 2, então tem um bloco 1, tá certo? De cada arquivo. Então, pessoal, vou ter que aqui parar a apresentação, só um instantinho. Pronto. Vamos lá. Então, só recapitulando, nível 4, eu tenho a vantagem de ter distribuição baseada em blocos, redundância, só que na redundância eu utilizo muito menos disco que o nível 1.0, né, que é a ideia do mecanismo de RAID existente no mercado agora, fala do nível 1.0 ao invés de 1, tá certo? Para cada operação de escrita sobre o disco lógico, né, eu tenho só duas operações físicas, uma no disco de dados, outra no disco de paridade. E aí eu tenho um ganho com relação ao nível 1.0, mas eu estou utilizando, posso estar subutilizando o disco de paridade. Realmente está difícil de fazer o disco. Pronto, deixa eu fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu peço desculpas, mas não é culpa minha isso. Eu queria começar a falar do RAID nível 5. Então vamos lá. Então, essa aqui.
Então a ideia aqui do RAID nível 5, a intuição que está por trás dele é o seguinte: ao invés de eu separar um disco só para armazenar a paridade dos blocos, né, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar todas as unidades de disco que eu tenho disponíveis, e nessas unidades eu vou ficar armazenando tanto os blocos como a paridade dos blocos. Só que eu não vou ser maluco de, no bloco A0, tá certo? No disco que está o bloco A0, eu vou armazenar a paridade do A0 no mesmo disco. Eu vou armazenar num disco diferente, tá certo? Então, no nível 5, né, a ideia, ele também é chamado de mecanismo de paridade distribuída de blocos entrelaçados. Vocês vão já entender a ideia do bloco entrelaçado, que a ideia é o seguinte: então, ao invés de, naquele exemplo do RAID nível 4, eu estava com 5 unidades de disco, 4 para dados e 1 para paridade, tá certo? E no nível 5 eu vou usar todos os discos para armazenar dados e paridade, né? Então, qual é a ideia? Deixa eu ver aqui na minha figura. Então, aqui, ó. Então, no nível 4, eu tinha 4 unidades de disco para os dados, né? Para os blocos, os arquivos, porque tem uma distribuição de blocos. E tinha um disco só para paridade. Só que o nível 5 eu vou fazer o seguinte: eu vou entrelaçar em cada disco os blocos de cada arquivo, mais paridade de arquivo, dos blocos de arquivo. Então, por exemplo, aqui no disco 1, no D1, eu vou ter, por exemplo, todos os blocos 0 dos arquivos, tá certo? Mais a paridade de todos os blocos 1 do arquivo. Porque se eu perder o disco que está... então todos os blocos, né, dos blocos 1 dos arquivos, tá certo? Eu consigo, por exemplo, com a paridade que está armazenada aqui, recuperar os dados desse arquivo, os blocos desses arquivos, tá certo? Então aqui, a diferença do nível 4 para o 5 é que eu não separo um disco para paridade, todos os discos estão armazenando dados e paridade, tá certo? E as outras propriedades permanecem a mesma. Uma operação sobre o disco lógico, uma operação de escrita, representa o quê? Uma operação, por exemplo, quero escrever um dado sobre o bloco 0 do arquivo A, no bloco A0. Então, eu gravo no disco D1, né? E a paridade desse cara vai estar, por exemplo, aqui no D5. Então, eu armazeno a paridade no D5. Então, essa é a ideia do RAID nível 5, que é um nível, é o mais utilizado, tá certo, pessoal? Porque o que mais faz uso racional das unidades disponíveis de disco e tem uma boa performance, né, comparado com o nível 1.0. O nível 1.0 só vai ganhar do nível 5 no tempo de recuperação de dados, né? Porque a recuperação de dados no nível 1.0 é bem mais rápido, porque já que eu tenho um espelhamento de disco. Bom, no RAID nível 6, né, tá faltando aqui, que é semelhante ao nível 5, né? Só que o seguinte, no nível 5 eu só consigo recuperar os dados se eu perder uma unidade de disco. Se eu perder mais de uma unidade de disco ao mesmo tempo, eu precisaria implementar o RAID nível 6. Bom, mas é aquilo que eu falo. Eu não conheço nenhum mecanismo de RAID que implementa o nível 6. Tem um nível 7.3 que eles chamam, se eu não me engano, que ele garante uma confiabilidade maior do que o nível 5, mas não é o nível 6 implementado na prática, tá certo? Então, o que eu conheço é até o nível 5 implementado. Bom, então, agora a gente chega ao seguinte dilema, né? Qual nível de RAID eu devo escolher para a minha instalação? Bom, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na quantidade de discos que eu tenho disponíveis para instalar meu RAID, né? E o tempo e complexidade da atividade de reconstrução dos discos após falha, ou seja, quantos discos eu tenho disponíveis e o tempo que eu posso me dar o luxo de ter para recuperar os dados quando eu perder um disco, tá certo? Bom, se eu tenho aplicações que requerem um fornecimento contínuo de dados, ou seja, eu não posso parar por muito tempo para recuperar os dados perdidos,
eu vou usar o que? O RAID nível 1. Por quê? Porque se eu perder uma unidade de disco, eu tenho um espelho dela. Então, imediatamente eu começo a utilizar o espelho daquela daquela unidade de disco, né? E eu não tenho tempo não perco tempo com a reconstrução de dados. Na realidade, deixo de utilizar o disco que eu perdi e uso o espelho dele, né? A réplica dele. E a outra coisa importante é o tipo de aplicação que acessa os discos no mecanismo de RAID, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um RAID nível 0, então esse RAID nível 0, como eu já tinha falado para vocês, ele se aplica muito bem para aplicações de alto desempenho numa instalação que eu tenho discos bastante confiáveis, tá certo? Então, é o que caracteriza você se definir pelo nível 0. Se eu tenho o nível 1, na realidade aqui é o nível 1.0, tá certo? Do que existe atualmente, né, como proposta de nível RAID, eu tenho o quê? Aplicações que requerem o fornecimento contínuo de dados. Por quê? Porque aqui eu tenho a distribuição e tenho a replicação, o espelhamento de disco, o nível 1 ou o nível 1.0, tá certo? Bom, e o nível 5 é muito interessante para aplicações com o fornecimento contínuo de dados. Eu não perco tanto tempo na recuperação, mas eu gasto mais tempo que o nível 1.0, porque eu tenho que ler disco de dados e discos de paridade, tá certo? E que armazenam grande volume de dados. Por quê? Porque se eu tenho grande volume de dados, né, o espelhamento vai se tornar inviável. Por exemplo, eu preciso de 10 unidades de disco para armazenar meu volume de dados da minha empresa. Então, eu vou precisar de 20 discos para implementar o nível 1.0, porque eu preciso do espelhamento. Né? Então, o nível 5 ele resolve esse problema. Bom, então, essa é a ideia, né, do mecanismo de RAID, tá certo? O mecanismo de RAID é uma estratégia excelente, né, para você implementar tanto a confiabilidade como a performance do sistema de banco de dados. E é bom porque é o seguinte, se eu perder unidade de disco, né, o próprio mecanismo de RAID vai se preocupar em recuperar aquela unidade de dados daquela unidade de disco. Eu não preciso disparar o processo de recuperação do sistema de banco de dados, né? Mas o sistema de banco de dados também é capaz de se recuperar se houver falha de disco. A gente vai ver isso na parte de recuperação, não agora. Mas adianto para vocês, mecanismo de RAID, sistema de banco de dados e mecanismo de RAID tem tudo a ver, tá certo? Então é um casamento perfeito quando você está pensando em confiabilidade de dados no teu banco de dados e na performance do teu sistema de banco de dados, tá certo, pessoal? Então vamos parar por aqui, tá certo? Próxima aula a gente vai começar a estudar um novo tipo de memória secundária, né, que é um mais moderno, que são as memórias de estado sólido, tá certo? Então, vocês usam no dia a dia de vocês já esse tipo de memória, que seria, por exemplo, as memórias flash que vocês têm, né? Então, é uma memória mais moderna para tornar os dados persistentes, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai ver que as características físicas desse tipo de memória são bem diferentes comparadas com o disco magnético, tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal, e se cuidem.